Aleluia. O tema que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, seguindo o que nós temos aprendido até mesmo nas células a respeito dos dons e dos frutos do Espírito Santo, e do fruto, melhor dizendo, do Espírito Santo. Seguindo essa mesma linha, o Senhor tem me dado um tema, e o tema é esse: o que eu tenho, eu te dou. Diga assim comigo: o que eu tenho, eu te dou. Sabe que isso é algo tão maravilhoso da parte de Deus, porque Deus, querido, Ele não cobra de nós o que não temos. Deus não requer de nós algo que Ele não nos tenha dado. Muito pelo contrário. Deus espera que aquilo que Ele tem dado a cada um de nós, nós também possamos transmitir a outros, dar a outros, entregar a outros, amém? O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito, por exemplo, antes da Santa Ceia, ali em 1 Coríntios 11, ele fala: o que eu recebi do Senhor, eu tenho dado a vocês. Então veja, Paulo recebia de Deus e ele transferia para a igreja, ele transferia para o povo de Deus, amém, amados? Assim é no reino de Deus, aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós temos da parte de Deus, aquilo que Deus derrama sobre a sua igreja, é aquilo que Deus espera que a sua igreja agora, que entende isso, derrame sobre o mundo aí fora, sobre a vida daqueles que precisam e carecem de Jesus, amém? E nós, com base nisso, querido, o Senhor tem falado tanto conosco a respeito até mesmo dos dons. Nós passamos crescendo nesse tema e às vezes a gente acha assim: olha, nós ouvimos falar tanto sobre isso, esse assunto já se esgotou. Mas não é assim no reino. A palavra de Deus, ela sempre se renova, amém, queridos? E nós estudamos um pouquinho da dependência até mesmo do dom espiritual, com o fruto do Espírito, que um depende do outro. Nós aprendemos que um passarinho não voa com uma asa só. Quantos aprenderam isso na célula? Imagina isso, hein? Um passarinho voando com uma asa, Não tem como. Mas isso nos ensina o quê? O como é o agir de Deus no meio da igreja. O como é o agir do Senhor no meio do seu povo. O quão importante são ambos, o dom do Espírito como fruto do Espírito, na vida daqueles que têm buscado caminhar junto de Deus como igreja, como povo de Deus. Há algo tão escasso nos nossos dias e eu creio que nesse tempo que nós temos meditado a respeito dos dons espirituais, o próprio Espírito Santo tem gerado isso no coração da igreja, no povo de Deus. Olha, busque os dons espirituais, os dons devem ser buscados. Nós aprendemos a respeito disso. Nós temos que pagar esse preço em Deus e falar: Deus, eu quero buscar sim, eu vou me empenhar no que depender de mim, a buscar os dons espirituais, a fluir nesses dons para os nossos dias de hoje. E isso tem sido muito escasso, poucos têm sido motivados, poucas igrejas, vamos se dizer assim, se ouve falar a respeito da busca dos dons espirituais. Mas, por exemplo, a gente vê isso na própria pessoa do Senhor Jesus. Jesus, Ele possuía os dons espirituais, mas Jesus também andava, querido, nos frutos do Espírito. Abre a sua Bíblia comigo, por exemplo, em Atos capítulo 10, verso 38. Olha o que se fala de Jesus nesse texto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era
com ele. Amém? Olha que coisa linda. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com seu Espírito, com o Espírito Santo e com poder. Veja, com o Espírito Santo e poder, e o qual andou por toda parte, fazendo o quê? O bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, amados, Jesus, ele esteve nesse mundo em forma humana, ele assumiu a forma humana, nós aprendemos isso muitas vezes aqui. Ele deixou a sua glória, diz lá em Filipenses, ele se esvaziou da sua glória, ele assumiu a forma de homem, caminhou nessa terra como homem. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que após ele, quando ele estava sendo batizado, antes do capítulo 3, Mateus 3, quando ele vai para ser batizado, o Espírito de Deus vem sobre ele, e o reveste desse poder. E amados, nós vemos que Jesus, como homem, ele carecia da presença do Espírito Santo sobre a vida dele. No que Jesus desempenhou nessa terra, no seu ministério, que durou 3 anos nessa terra, Jesus, ele fez através da presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele dependia do Espírito Santo. Mas algo chama a atenção, porque nós vemos aqui o seguinte, nesse texto de Atos 10, eu até marquei aqui no esboço, eu coloquei em vermelho, porque veja, aí inicia assim, como Deus, diga assim, como Deus ungiu. Entenda uma coisa, quem unge, quem derrama poder, unção, é Deus. Como Deus ungiu a Jesus, com o seu Espírito e com poder. Então veja, quem derrama essa unção é Deus sobre Jesus. É Deus quem derrama dessa unção sobre Jesus. E a Bíblia diz, com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para fazer o bem. Ele andou fazendo o bem. Então veja, o poder do Espírito e a prática do fruto opera milagres. Amém, queridos? Não tem como. Nós vemos isso no decorrer dos evangelhos. Pessoas endemoninhadas, pessoas paralíticas, pessoas sofrendo. E quando Jesus ele ia caminhando ali pelas cidades, aonde ele ia pregando a palavra de Deus, o evangelho do reino, e Jesus se deparava com uma pessoa enferma, logo ele era tomado, querido, sabe, da bondade do fruto, algo que se movia antes do dom se manifestar. Então veja, entenda uma coisa, que Jesus, ele andou debaixo desse poder dos 9 dons do Espírito, sim, mas Jesus, ele fluía no fruto do Espírito, e o fluir do fruto do Espírito, através da pessoa de Jesus, os milagres aconteciam. A Bíblia diz que Jesus, certa vez estava caminhando, e ele se deparou ali com uma pessoa enferma, e a Bíblia fala assim, olha, e ele movido de íntima compaixão, um amor gerado dentro dele, por aquela pessoa que estava naquela situação, fruto do Espírito, o amor. O impulsiona a se aproximar daquela pessoa sofrendo, e aí então, ele ministra sobre aquela pessoa, e o dom de cura se manifesta. Se eu quero fluir nos dons, eu tenho que aprender, querido, que antes de fluir e operar nos dons espirituais, eu tenho que me mover no fruto do Espírito. Um depende do outro. Se não houver amor, se não houver bondade, benignidade, se não houver o fruto do Espírito, querido, entenda, é impossível o dom espiritual se manifestar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, assim como em Jesus, na nossa vida também não é diferente. E Deus, querido, entenda, Ele tem derramado do seu Espírito sobre nós também hoje, amém?
sobre a sua igreja. Por exemplo, Atos capítulo 1, verso 8, ali, Jesus, ele derrama o seu poder e reveste os seus apóstolos, e ele diz aí assim na palavra de Deus, faltou, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, Deus ele tem derramado o seu Espírito sobre a sua igreja hoje. Assim como ele derramou sobre os apóstolos essa promessa de um revestimento de poder, Deus ele tem derramado o seu Espírito Santo sobre a sua igreja, para que a sua igreja caminhe debaixo da mesma intensidade de poder a qual Jesus caminhou nessa terra, a qual os apóstolos caminhou nessa terra. Hoje a igreja de Cristo, querido, também deve caminhar e seguir. Jesus ele disse, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ele disse assim, aquele que crê em meu nome e for batizado será salvo. E estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Esse mesmo poder, querido, está sobre a vida daquele que crê, sobre a vida daquele que o Senhor tem revestido com o seu Espírito. Quantos aqui já foram revestidos do poder de Deus aí? Levante sua mão. Quantos aqui, Atos 1:8, você já tem vivido? O Espírito Santo está sobre a sua vida. Você crê assim? Agora veja, se nós recebemos o Espírito Santo, tem um porquê. E Deus, ele derrama o seu Espírito sobre nós, para que nós venhamos agora, como igreja dele nessa terra. Sabe, querido, manifestar o fruto do Espírito, através da nossa vida. Mas não somente o fruto, Deus ele quer que nós avancemos agora, caminhemos também com os dons espirituais, amém, amados? Para que curas ocorram, para que milagres aconteçam. Entenda, amados, há pessoas que são ensinadas aí fora, por uma filosofia errada a respeito da Bíblia. Certa vez, nós estávamos evangelizando um bairro, lá em Itupeva, e nós batemos na porta da casa de uma pessoa, e essa pessoa era testemunho de Jeová, e ia ter uma campanha de cura na igreja às quinta-feira, e nós fomos falar que ia iniciar aquela campanha, e nós estávamos crendo que muitas pessoas iam ser curadas, que milagres iam acontecer, porque nós estamos respaldados pela Bíblia, amém? E falando isso para aquela mulher, a mulher virou, ela ouviu tudo que nós falamos, mas de repente ela olhou para nós e falou assim, mas explica para mim, o tempo de cura já passou. Milagres não acontecem hoje. Milagres não são para os nossos dias. O Senhor Jesus, ele falou assim, o Senhor Jesus deu poder aos seus apóstolos. E quando os apóstolos morreram, o poder cessou. Os milagres cessaram. Hoje não acontece mais milagres. E eu olhei para aquela mulher e falei, agora eu vou falar o que para ela? Mas aí o Espírito Santo veio e falou assim, o tempo dos apóstolos passaram, mas eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo eternamente. Aí eu falei para aquela mulher isso. Eu falei, mas Jesus continua sendo o mesmo, dona. E se Jesus continua sendo o mesmo, eu creio que o mesmo poder é para hoje. Que os milagres são para hoje. Que hoje é tempo de você viver milagre. Que hoje Jesus pode curar a sua vida. Aí eu achei que eu estava abafando na resposta. Vem ela de novo, armada até os dentes. Mas Paulo falou para Timóteo tomar vinho por causa da enfermidade do estômago. Eu falei, Jesus. Aí eu virei para ela e falei assim, então, dona, mas Jesus também disse
João 14, que aqueles que creem no nome dEle, farão as mesmas obras que Ele fez, e farão maiores, para que o nome dEle seja glorificado. Aí ela falou, ah é? Eu falei, então eu estou te aguardando lá na igreja, tá? Tchau, fui. Eu não vou esperar para a próxima não, já que ela vai... Fui. E assim nós cremos, querido, que sobre nós está o Espírito Santo. Você crê nisso, querido? Que o Espírito Santo está sobre a sua vida? Mas Ele não está sobre não. Olha o que diz a Bíblia aí, Romanos capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, diga fruto. Olha lá, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, concedido. O Espírito Santo, ele gera em nós esse amor diariamente. O Espírito Santo, ele vem gerando fruto em nós, para que nós, por meio desse fruto, venhamos operar nos dons. Amém, amados? Então você é desafiado a amar, porque o Espírito Santo te capacita a derramar amor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olha que o Senhor, Ele nos lembra através desse texto. Mas, olá, melhor dizendo, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Fala para o teu irmão assim, meu irmão. Fale para ele, lembra ele, mas lembra com voz forte, querido, com ânimo. Chacoalha, que nem eu fiz com aquela mulher, né? Mas aquele que crê, farão obras maiores do que esta. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, olha o que Deus está dizendo para você nessa manhã. Você é santuário dEle. Você é a morada do Espírito Santo. Diga para ele assim, Ele escolheu morar em você. Aleluia! O Espírito Santo habita em mim, habita em você, querido. Ele está junto de nós. Deus nos confiou o seu Espírito. Ele está sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Que coisa linda. Que coisa gloriosa é entender isso. Ou seja, o que Deus confia a mim e a você, tanto o Espírito Santo, ou através do Espírito Santo, seja os dons, ou seja os frutos, não são para ser usado para o nosso próprio benefício. Entende isso? Tanto os dons, como os frutos, Ele nos confia não para ser usado para o nosso próprio benefício. Deus é tão maravilhoso que Ele derrama sobre nós o amor através do Espírito Santo, fruto, para que nós venhamos caminhar no fruto do Espírito e nos dons espirituais em prol de outro. Diga assim para o seu irmão, eu sou desafiado todo dia a pôr em prática o fruto do Espírito. Todo dia. Em casa nós até adquirimos uma canção antiga do Sóstenes Mendes, né? Quando vem uma situação a gente canta assim: quero o fruto do Espírito de Deus. É amor, é paz, é gozo sem fim. Aí vai. Longânimo, vem aquelas situações que fala, benigno, fiel e bondoso, quero o fruto do Espírito de Deus. E assim vai, cada dia nós somos desafiados, querido, a pôr em prática. Né? Somos desafiados, e porque entendemos que aquilo que Deus nos dá, não é para o nosso próprio benefício, não tem como. Entenda isso. Você usar o fruto do amor para si mesmo. Você usar a bondade sobre a sua própria vida.
Estão entendendo isso? Mas Deus nos dá esses frutos para que nós usamos em prol de uma outra pessoa, em prol de alguém, para que aquela pessoa, ela também use em prol de outro. E assim vai, e é assim Deus vai se revelando. Então, quando nós aprendemos a andar no fruto do amor, certamente, querido, nós podemos manifestar o dom, seja de cura. Por que você foi desafiado a abraçar alguém hoje? Talvez o teu abraço curou o coração de alguém hoje. Talvez seja de uma mágoa, seja de um sentimento que essa pessoa entrou aqui carregando, mas ela não vai sair dessa mesma forma. Ela entendeu, amor, eu aprendi, eu recebi. Amém? Então veja, Deus é tão maravilhoso, porque Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele nos dá ferramentas espirituais para que nós venhamos praticar e andar. Quando nós oramos, por exemplo, em Atos capítulo 3, eu quero encerrar com esse texto. Olha, vou quebrar o recorde hoje em 11:12, já estou acabando. Deus é bom, hein? Quem achou que até 12:20, 1 hora? Olha como que Deus é maravilhoso. Atos capítulo 3, verso 1 diz assim, presta atenção comigo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde, por volta de 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Estou brincando, viu, irmão? Não acabou ainda não, vai. Falou, acabou, os irmãos. Tem mais 40 minutos ainda. É para animar, né? Vamos lá. Chamada Formosa, a pedir esmola aos que entravam. Verso 3. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita e levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Oh, glória a Deus. Veja, amados, esse texto narra o quê? Um milagre, uma história de milagre. A Bíblia diz que Pedro e João, discípulos de Jesus, que tinham recebido a unção do Espírito Santo, Atos 1:8, a Bíblia fala que Pedro e João estavam ali entrando para o templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Os dois estavam indo orar naquele templo. E a Bíblia diz que todos os dias, na porta daquele templo, era colocado um homem paralítico. E ele ficava ali pedindo esmola, mendigando o pão de cada dia, ali naquela situação. Em Atos capítulo 4, depois que esse homem é curado, o apóstolo Pedro lá fala, olha, esse homem sofreu por mais de 40 anos. Você pode imaginar com isso, querido? Mais de 40 anos esse homem mendigando, sofrendo, todos os dias sendo levado à porta do templo de manhã, à tardezinha pegavam ele, levavam ele para casa, no outro dia levavam ele de manhã lá para a porta do templo, e ele passava o dia inteiro mendigando, o dia inteiro pedindo esmola, o dia inteiro pessoas passando, entrando naquele templo e dando uma moeda para ele, e entravam, iam fazer as suas práticas, eu creio, religiosas, saíam de lá de dentro da igreja, lá do templo, voltavam para as suas casas, talvez alguns na saída davam uma esmola, porque afinal oraram, fizeram, né, receberam algo, né? Não, vou praticar a bondade aqui e tal. E um dia diferente chegou na vida desse homem,
que Pedro e João, ele vai indo para a oração, ele se depara com aquela situação, e Pedro, eu creio, movido pelo fruto do Espírito, olha para aquele homem de uma forma diferente, e pratica o quê? A bondade para com aquele homem. Quando Pedro se propõe a parar e pôr em prática o fruto do Espírito em benefício daquele homem, Pedro, ele olha para aquele homem e diz: olha, o que eu tenho para te dar não é prata, não é ouro, mas o que eu tenho, eu dou para você, através do poder do nome de Jesus, seja curado. E aquele homem, querido, ele se põe de pé. Pedro toma pela mão direita, ele pula, ele dá um salto, imediatamente ele é curado. Entenda, querido, assim há muitas pessoas que estão aí fora, à margem da igreja, vamos dizer assim, precisando, querido, de aqueles que têm o conhecimento de quem é Deus, que têm experiência com Deus, Pedro e João, revestidos do poder do Espírito Santo, que entende o que é o fruto do Espírito, mas que entende que o dom do Espírito também pode se revelar através da vida dele, ao se deparar com uma situação como essa, ao se deparar com aqueles que estão cativos e oprimidos, que estão precisando vencer uma situação na vida, e Deus te conferiu a mim e a você o fruto e o dom do Espírito, e o poder do Espírito Santo, ele está dentro de mim, eu não posso passar de qualquer forma, eu tenho que aprender a me mover no fruto, para que haja a manifestação do dom, amém? Então veja, Pedro, ao se deparar com este homem, ele poderia muito bem, ele e João fazer o quê? Olha, toma mais uma esmola, e eu entro para dentro e pronto. Aí está a diferença daquele que não é um religioso, daquele que entra num templo para cumprir obrigação religiosa, daquele que entra num templo, que está indo para um templo, mas conhecendo quem é o Jesus que ele serve, daquele que entra no templo com entendimento, eu vou para o templo orar, mas espera aí, eu vou levar esse paralítico comigo, daquele que está indo cumprir com a sua vida ali espiritual, com a sua oração, com o seu tempo com Deus, mas entende, eu não vou sozinho, eu vou carregar esse homem comigo, ele vai entrar para o templo, ele vai adorar a Deus comigo, ele vai mudar de situação, ele não vai permanecer da mesma forma, não é um religioso, ele conhece quem é Jesus. Pedro conhecia quem é Jesus, você conhece quem é Jesus, querido? Amém, igreja? Pedro entendia. Pedro, ao olhar para esse homem, ele não oferece ouro ou prata, sabe por quê? O ouro e a prata aqui são símbolos de recursos usados naturalmente aqui, para essa hora, para esse tempo, para a terra. Ouro e prata não tem valor nenhum para as coisas espirituais. O que nós temos que dar para as pessoas não é apenas uma moeda no semáforo. O que nós temos que dar para as pessoas não é apenas um recurso que vai suprir aquela necessidade daquela hora. O que Deus espera que eu e você damos para essa pessoa é aquilo que temos, e o que temos é Jesus de Nazaré em nós. O que nós temos para transformar a vida daquela pessoa, a condição daquela pessoa, é o poder do Espírito Santo operando em mim e em você. E Deus fala para nós, querido, olha, eu tenho derramado o meu Espírito sobre a sua vida. Eu tenho te capacitado a andar em amor diariamente, porque o meu Espírito tem derramado o amor em seu coração. Eu já te dei o Espírito Santo. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu não sei como é isso. Eu tenho tanta dificuldade de amar. Peça para o Espírito Santo, derrama amor em mim. Me enche do teu amor. Me capacita a andar em amor. Me capacita a andar no fruto. Eu quero estar cheio, sim, Senhor, da tua presença. Agora veja, cheio da presença de Deus para quê? Se não revelar o amor, o fruto, se não revelar a bondade, se não revelar a benignidade, se nós queremos mais de Deus, se não for em prol de alguém,
Nós queremos para quê? Para usar para o nosso próprio benefício? Diga assim, não é assim que funciona. Deus nos dá do seu Espírito para que nós venhamos usar em prol de outro. Quando nós vemos Pedro aqui, querido, agora, cheio do Espírito Santo, se nós discorremos aqui o livro de Atos, você vai ver, Pedro era um homem tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas eram levadas e colocadas nas calçadas, e para que ao menos quando Pedro passasse por ali, a sombra de Pedro projetasse sobre aqueles enfermos, e eles fossem curados. Pedro revestido de bondade, Pedro revestido, sabe, de benignidade, um Pedro que entendia quem era Jesus, um Pedro que passa ali daquele homem, mas ele não oferece prata e ouro, coisas naturais, não, Pedro oferece algo espiritual. Talvez aquele homem, querido, quando olha para Pedro, e ele fala aqui, ó, na Bíblia, que ele esperava receber alguma coisa, ele esperava receber o quê? Imagina comigo, 40 anos recebendo esmola, 40 anos, ó, toma moedinha, toma moedinha, toma moedinha. Quando Pedro e João chegam diante daquele homem, o que você acha que ele estava esperando? Mais uma moeda. Mais uma provisão para aquele dia. Mais um recurso que não ia mudar a situação dele. Mas o que Pedro oferece foi algo que transformou a história de vida daquele homem ao ponto de ele entrar no templo, glorificando e exaltando ao Senhor. Queridos, Paulo ele diz que a ardente expectativa da criação, aí fora, o mundo, ele tem esperado a manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Olha para o teu irmão e diga assim, eu sou filho de Deus. Fale para ele assim, você é filho de Deus. Agora aponte lá para fora e fala assim, há um povo aí fora, esperando que eu revele Jesus para eles. Nós precisamos entender, querido, que esse Pedro, agora, através do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo sobre ele, nada ia acontecer. Nada ia ocorrer, esse milagre não estaria descrito aqui, né, na Bíblia, para nós meditarmos e aprender. E o que nós vemos aqui, querido, é que Pedro, ele realmente se move no fruto e manifesta o dom de cura sobre a vida daquele homem. E assim, eu entendi que o fruto antecede o dom. Que eu devo manifestar o fruto para que o dom do Espírito também venha e toque muitas vidas. Mas como é que eu adquiro esse fruto do Espírito? Como é que eu adquiro o dom do Espírito? Há um caminho para isso. E aí nós vemos na palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensinando isso. Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Verso 16, 5:16. Pode pular isso aí, 5:16. Olha lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então veja, se eu quero que o dom espiritual, ou o fruto do Espírito, esteja sobre a minha vida, como é que eu alcanço? Andando com o Espírito, andando no Espírito. E o que isso nos fala? Que eu tenho que andar na dependência dEle, que eu devo andar em comunhão com Ele, diariamente, que eu devo andar constantemente na presença dEle, que eu devo cada dia ir à presença do Espírito Santo e buscá-lo. Entender, querido, que se eu andar no Espírito, em companhia, Ele, o Espírito Santo, como nosso amigo, o que Ele vai fazer? Ele vai derramar sobre nós o fruto, gerar em nós o fruto, para que nós derramemos e manifestemos sobre outro. Porque aqui ele fala, olha, se você andar no Espírito, vocês não irão satisfazer a concupiscência da sua carne. O fruto revelam o quê? Aí sim, Gálatas 5:22, o que é o fruto? Diga comigo, amor, alegria, paz, paciência, olha lá, amabilidade ou amor, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas o Espírito Santo, Ele nos habilita. Ele derrama sobre a nossa vida. Amém, amados? E se Ele derrama sobre as nossas vidas esse fruto, certamente não irá manifestar na nossa vida as obras. A ira, a cólera, a maledicência, né? E tudo mais que tem uma lista antes do fruto, que não deve mais fazer parte da nossa natureza agora que estamos em Cristo, né? A lista lá das obras da carne, ela deve ser banida de nós, porque agora nós estamos caminhando com Deus, decidimos andar no Espírito, então Ele vai gerando em nós esse fruto, amém, amados? É Ele que vai gerando em nós, é Ele que vai nos capacitando para que nós também venhamos como igreja, como filhos dEle nessa terra, revestido do Espírito Santo, começamos a revelar esse fruto e manifestar os dons na igreja. Amém? Entenda que nós podemos buscar, andando com o Espírito Santo, tendo comunhão com Ele, 2 Coríntios 13:13, olha o que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Então veja, eu devo andar com o Espírito Santo, ter comunhão, isso fala de relacionamento com Ele. Estão entendendo isso? Que quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito Santo, mais nós recebemos dele sobre as nossas vidas. E é isso que o Senhor quer. E eu creio, querido, em nome de Jesus, e eu já vi isso várias vezes na igreja, pessoas dando testemunho de cura, dando testemunho, sabe, até mesmo de libertação, pessoas sendo livres, mas tudo isso ocorre e acontece por conta do quê? Por conta do fruto do Espírito, porque se não houver amor, não houver bondade para com o próximo, Deus não revela o seu poder.